Então vamos lá, boa noite a todos, sejam mais bem-vindos, sejam todos bem-vindos a mais um encontro aqui do nosso desafio do mês da gestão do dinheiro. Nessa sessão de acompanhamento, então, na verdade, a gente está finalizando a segunda semana do mês. Então, lá no início do mês, a gente fizemos a aula inicial, passamos as ferramentas para vocês construírem. E agora a gente vai fazer essa sessão de acompanhamento. Nessa sessão de acompanhamento, eu trouxe para vocês, fruto dos feedbacks que eu fui recebendo de quem estava fazendo e tal, alguns conteúdos e uma coisa prática, para a gente poder, na aula inicial, como é uma aula muito introdutória, para passar alguns conceitos, para vocês entenderem o porquê das coisas, eu acabo não entrando muito em alguns detalhes. Nessa aula eu vou entrar em alguns detalhes mais práticos e como vocês já estão vivenciando o processo, então eu acredito que também a absorção acabe sendo potencializada, porque vocês já estão de alguma forma vivenciando também. Então, eu não sei se eu vou falar dos três conteúdos hoje, tá? Mas eu já mapeei aqui no meu radar três novos conceitos, novas práticas que eu quero compartilhar com vocês. O primeiro eu quero fazer uma janela do dinheiro fictícia e um exemplo prático para vocês poderem entender, principalmente que a gente discutiu ao longo desse desafio, esse negócio do conceito de grupos de despesa, né? Por que que a gente não aponta as despesas isoladas lá na janela do dinheiro e sim grupos de despesa? Aí eu quero mostrar isso para vocês e fazer uma análise de fixo, variável e reserva para que vocês entendam como é que faz essa análise para o cenário de vocês, tá? Quero falar sobre esse ponto, que esse ponto é muito importante, a conexão da janela do dinheiro orçado e o fluxo de caixa. Esse é um ponto que eu peguei algumas pessoas tendo dificuldade em entender, mas isso aqui é uma parte fundamental para a gente poder chegar no grande objetivo desse processo, que é a gente analisar os resultados do mês para a gente começar a tomar decisões. Então, a gente precisa entender que a janela do dinheiro e os grupos de despesas que eu orcei, esses grupos têm que ir para o fluxo de caixa. E eu vou mostrar um exemplo prático aqui. Quando eu construir a janela do dinheiro, eu vou para o fluxo de caixa e vou mostrar algum exemplo para vocês. E o terceiro passo, e o terceiro ponto que eu trouxe é por que, que a gente usa um fluxo de caixa? Ninguém me perguntou por que, que a gente usa um fluxo projetado diário com o saldo inicial, o saldo final. Por que aquilo? Eu não poderia ter uma lista de despesas e anotar a minha lista de despesas? Por que, que eu tenho que anotar ao longo do mês e por que, que tem aqueles saldos? Então, eu vou trazer qual é a importância dessa ferramenta e qual é a diferença para uma planilha comum de registro de gastos, etc, etc. Então vamos lá. Eu vou abrir aqui para vocês. Vou abrir aqui. Como eu falei para vocês, a gente vai fazer uma coisa prática aqui, tá? Então eu vou abrir aqui os arquivos lá, vou fazer uma cópia dos dois arquivos, vou colocar aqui exemplo prático. O exemplo prático da janela do dinheiro e o exemplo prático do fluxo de caixa. Essas foram as ferramentas que vocês receberam, tá? Não tem nenhuma diferença. Então, eu vou abrir aqui a janela do dinheiro. Foram assim que vocês receberam o documento que eu passei para vocês. Então, eu vou colocar aqui o ano 2025. Vou projetar aqui, a gente começa pela receita. Vou projetar aqui uma receita fictícia, tá? Só para a gente ilustrar. Vou projetar aqui uma receita de R$ 5.000, ok? Vou colocar aqui nos grupos de despesa e nas quatro vidas, física, profissional, pessoal e espiritual, alguns grupos que eu considero padrão, assim, que é que normalmente as pessoas têm de uma forma muito genérica e muito comum. Então, vou colocar o primeiro grupo, vou limpar tudo aqui, né? Só para não ficar com. Vou limpar aqui. Primeiro grupo que normalmente a gente tem é de atividade física. Aqui
Você faz uma análise, por exemplo, você pode ficar algum mês sem fazer atividade física, sem pagar pela atividade física? Se puder, é variável. Mas se você fez aquele plano de academia que paga o ano todo, aí é fixo, porque você se comprometeu em ter aquele valor fixo. Lembrando que aqui podem ter gastos com academia, pode ter outros gastos que você tem com atividade física. Isso aqui é um grupo. Eu estou gastando tudo relacionado à atividade física aqui. Então, eu vou colocar como fixo, considerando que a gente vai ter essa despesa, e vou colocar aqui, sei lá, R$ 300 por mês. Vou colocar plano de saúde, vou colocar também como fixo e R$ 1.000 por mês. Vou colocar aqui uma coisa que é o seguinte: R$ 1.000. Vou colocar despesas médicas. E eu vou colocar aqui que a gente vai ter plano de saúde R$ 1.000 e eu vou gastar com medicamentos. Se tiver alguma outra despesa médica que você gaste no mês, você pode colocar também. Vou gastar aqui com R$ 500. Então eu vou orçar R$ 1.500 nesse grupo aqui, tá? É maravilha. Vou colocar na vida profissional, eu vou colocar aqui um orçamento variável. Eu não preciso gastar isso aqui todo mês, mas eu vou orçar aqui de R$ 500 todo mês para comprar livros, ou para investir em algum curso, ou para investir em alguma mentoria que eu queira, enfim, para investir no meu autodesenvolvimento. Uma outra coisa que eu vou colocar aqui na vida profissional, nessa parte profissional, é uma conta de taxas e impostos. A gente sempre tem despesas que a gente vai ter, por exemplo, tarifa bancária, ou impostos que a gente pague, enfim. Eu vou colocar aqui um fixo de R$ 100 por mês, beleza? No pessoal, quais são as contas mais comuns? A gente tem despesas domésticas. Nesse grupo, eu vou colocar que eu gasto de água R$ 100 por mês, eu gasto de energia R$ 200 por mês, eu gasto de condomínio R$ 700 por mês. Aí eu vou colocar as despesas que eu tenho de casa. E aí eu posso relacionar as despesas que eu quiser. Eu vou colocar celular e internet aqui dentro, mas você poderia colocar fora também. Vou deixar fora o celular e internet. Pronto. Vou deixar esses aqui. 700, 900, 1.050. Essas despesas aqui, água, energia e economia, eu gasto todo mês. Então, 1.050. Celular, internet, fixo também. Vou colocar aqui. Ah, tem uma coisa aqui em despesas domésticas que é, por exemplo, TV a cabo, streaming, alguma coisa do tipo. TV por assinatura, né? E os streamings da vida que a gente assina. Sei lá, vou colocar aqui 550, R$ 450. Aí você pode somar todos que você assina tal e colocar aqui, tá? Então tudo deu 950, deu R$ 1.500 arredondado aqui. Celular e internet, vou botar 400, vou botar R$ 200. Aí as despesas mais fixas, transporte, alimentação, é, lazer, transporte. Ah, é fixo, eu gasto todo mês de Uber, ou de transporte, ou de combustível, sei lá. Bota aqui R$ 500. Alimentação, supermercado, feira, alimentação. Aí essa é a alimentação base, então é fixa, tá? Eu vou botar aqui, sei lá, R$ 1.000 por mês.
Botar 1.500. Lazer. É... Esse lazer é variável. Aí esse lazer é cinema, restaurante, praia, o que a gente usa para o nosso lazer. Coloca aqui R$ 1.000 para o lazer. E vou colocar uma conta de gastos. Eu tenho essa continha, gastos particulares. Ah, eu vou comprar uma camisa, vou comprar um tênis, vou comprar essas coisas, vou comprar um presente para um amigo. Todos esses são gastos particulares meus, que às vezes não está em nenhum grupo de despesa. Vou colocar como variável, porque pode ser que eu gaste ou não. Se eu não tiver dinheiro, eu não preciso gastar. Vou colocar aqui R$ 1.000 nessa despesa aqui. E vou colocar doação aqui, vou colocar como fixo, vou colocar R$ 100 de doação por mês. Perfeito. Agora eu vou fazer uma continha aqui. Era porque ele já está dando aqui, mas não sei porque não está pegando o somatório. Mas enfim. Fixo. Vou somar todos os fixos aqui. Deu R$ 5.700 de fixo. Variável, R$ 2.500 de variável. Aí eu vou botar reserva aqui, investimentos, ou a minha reserva, variável. Vou botar zerado porque, oh, reserva. Primeira coisa que eu já vejo aqui, ó. Claro que eu botei números fictícios aqui. Então, a primeira coisa que eu estou vendo aqui é que tem um estouro aqui, né? R$ 8.200. Aí vamos lá, eu vou começar a cortar aqui, tá? Vou reduzir R$ 300 aqui de treinamento e cursos. Deveria estar pegando essa fórmula certinho. Vou reduzir R$ 300 aqui no variável, então ele vai reduzir para 2.300. Vou reduzir aqui lazer R$ 500 no variável e R$ 500 para gastos particulares, vai dar -1.000, dá 1.300 no variável. R$ 1.000 de alimentação, 5.200. Ah, transporte, vou botar 300. Vou botar 250, 250, 1.500. 500. Despesas médicas, vou reduzir aqui. Plano de saúde, botar R$ 800 e, 300, e 200, 300. Pronto, reduzi 500 aqui. Maravilha. Então ficou 3.700.
Pronto, só ajustei aqui para bater, tá? Então, ó, atividade física e despesas médicas, as despesas médicas, enfim, doação, coloquei aqui e reserva. Deu 5.000. Qual foi o meu percentual aqui realizado? Então, a gente tem 74% no fixo, significa dizer que 74% da minha receita está em despesas fixas, que eu não posso abrir mão. Variável, deu 26% no variável, e nessa minha configuração, deu zero de reserva, né? Suponhamos, vou supor aqui, vou botar R$ 200 de lazer, R$ 200 de gastos particulares e vou botar R$ 100 aqui de reserva. Então ele vai. Eu estou reduzindo R$ 100 aqui no variável e aumentando R$ 100 na reserva. Perfeito. Então ficou 74, 24 e 2%. Por que é importante a gente ter clareza, gente, desse número? Ó, primeira coisa que eu fiz, quando eu começo a apontar os gastos que eu tenho, primeiro, pensando em agrupadores, como esse aqui. Por que agrupadores? Vocês só vão entender isso quando vocês fizerem um fechamento do mês. Então, só lá na frente é que vocês vão entender o porquê que a gente agrupa isso, tá? Então, essa é a primeira reflexão. Eu não vou fazer apontamentos para cada despesa individual que eu tenho. Eu vou agrupá-las por determinado contexto. Por exemplo, eu agrupei aqui todas do contexto doméstico. No transporte, eu poderia estar aqui pagando combustível, poderia estar pagando conserto de carro, IPVA, várias coisas relacionadas ao veículo, por exemplo. Está tudo aqui dentro. Alimentação, poderia ser supermercado, poderia ser feira, poderia ser várias coisas que eu tô, poderia ser mini mercado que eu compro ali, poderia ser o pão que eu estou comprando na mercearia, tudo isso está dentro desse contexto. Então, assim, primeira coisa, pensar nos grupos, orçar, deixar claro a composição daquele valor, porque isso aqui vai virar despesas projetadas no fluxo de caixa, porque são despesas fixas, e ter uma noção de fixo, variável e reserva. E entenda uma coisa, esse valor aqui do fixo, variável e reserva, ele tem que bater com a receita. Ele não pode ser mais, porque se ele for mais, significa dizer que eu estou planejando gastar mais do que eu ganho. Então ele tem que ser igual. E por que também não pode ser menor? Se é menor, é porque está sobrando. Se está sobrando, você pode colocar na reserva. E sempre vai bater igual. Beleza? Então, essa é a primeira reflexão sobre a construção da janela do dinheiro, tá? Ter clareza da receita, ter clareza dos gastos. Ah, Alessio, eu não tenho ideia de quanto eu gasto, não tem problema, você pode projetar. E depois, no final do mês, quando você apontar o realizado de um mês, você vai revisando essa janela do dinheiro mensalmente depois do final de cada ciclo, ok? Então é isso. Essa é a primeira parte. Agora a gente vai lá para o fluxo de caixa. No fluxo de caixa, eu preciso, olha lá, vou colocar aqui, mês de julho, só tenho uma fonte que é meu salário, que é minha receita lá de 5.000, beleza. Nas saídas, eu preciso ter as saídas exatamente as que estão aqui nesses, nos valores do. Então, ó, despesas médicas, atividade física. E eu já vou colocando aqui no final o valor orçado. Então, eu já vou colocar aqui.
essas duas atividades que são essas dois grupos de despesas que são da vida física, 3.000 e 1.500. E vou pegar todos os agrupamentos, treinamento e curso. Então, aqui, gente, não é para estar adicionando as despesas aleatórias, não. Você tem que apontar o realizado da despesa no devido agrupamento, né? Tem que ser no agrupamento certinho, ó. Então, vamos lá. É assim que eu preparo o fluxo de caixa. Treinamento e curso. Então, eu boto as despesas e boto 300, 100 e 100. Então, eu venho aqui, 1.500, 200, 300, 700, 200 e 200. Por último, doação da vida espiritual, R$ 100. E aí, ó, opa, tem alguma coisa errada aqui. Não, acho que foi a vida física. 300, eu botei 3.000. 300 e é 1.000. Pronto. Bateu, ó, 5.000 orçado da receita, das entradas e 5.000 do realizado, de acordo com a. Então, ó, existe, é muito importante essa conexão da janela do dinheiro, quando você planejar, com a preparação do seu fluxo de caixa, colocando e adicionando exatamente os mesmos grupos. E a partir de agora vai começar o mês com você apontando os lançamentos. Vou pagar aqui água e energia, 150, 200. Nesse hoje deu R$ 120 de água. Eu aponto aqui e coloco um comentário para ficar claro, para você poder pesquisar. E gastei 270 de energia. Na mesma linha, ó. Todos os lançamentos são na mesma linha do grupo de despesa. Porque lá no final você vai ver que vai ser somado, ó. Já consumi 390 dos 1.500. Claro que está no início do mês, então já consumi uma parte desse orçamento no início do mês. E aí eu fico olhando aqui se eu estou estourando ou não, enfim. Beleza? Então, essa é a primeira parte. Com essa parte aqui, eu acabei de falar dessas duas coisas aqui, ó. A construção prática de um exemplo da janela do dinheiro, então a gente já fez, acabou de fazer isso agora, e a conexão da janela do dinheiro e do fluxo de caixa. Acabamos de fazer isso agora, pegando a janela do dinheiro e atualizando o fluxo de caixa, ok? Na próxima aula a gente vai falar sobre essa questão da importância aqui do fluxo de caixa. Vou fazer um conteúdo específico para vocês sobre isso, beleza? Até a próxima.